Olá, graça e paz. É bom termos um tempo e uma oportunidade dada por Deus para uma profunda reflexão vis-à-vis o fato de estarmos hoje no domingo que precede o maior dia da história da humanidade, o nascimento de Jesus. É sobre isso que eu quero falar com você. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, do Rio de Janeiro, do Brasil. Nesse momento, a minha saudação a todos aqueles que estão em muitos países que fazem parte da nossa Global Grace Missions. Vamos falar sobre a coisa mais importante da vida, da história, da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que o Natal é apenas uma sequência de festas, de comidas, de luzes, de emoções. Mas eu entendo, à luz da Bíblia Sagrada, que o verdadeiro Natal é um milagre, que nós chamamos, à luz da Bíblia, de reconciliação de Deus com o homem. Se eu te disser que o maior presente do Natal não vem de um lindo pacote, de um lindo embrulho cheio de fitas. O maior presente de Natal não fica debaixo de uma árvore de Natal. E o maior presente de Natal não pode ser comprado. Natal é celebrado no mundo inteiro. Mas em meio às luzes, às músicas e às tradições, muita gente ainda não sabe por que Jesus veio. Nós estamos no ano de 2025 da era cristã, por Cristo. E talvez você, que nunca certamente ouviu a respeito destas verdades que eu vou lhe passar pelo Espírito Santo, talvez você esteja buscando algum tipo de solução, de esperança neste final do ano e esperando algo acontecer e que as festas lhe tragam respostas. Não vai acontecer desta forma. Talvez seu coração já até esteja cansado. Talvez exista um peso dentro da sua alma, das suas emoções, que só Deus conhece. Então hoje eu quero te mostrar a verdade mais poderosa do Natal. Ouça, o Espírito está lhe falando. Deus veio ao mundo para te reconciliar consigo mesmo. Este é o Natal. Claro que na tradição nós gostamos muito da festa de Natal, eu sou apaixonado pelo Natal, eu gosto desta vibe de Natal, mas é preciso sabermos o porquê. Por que aconteceu o Natal? No livro de Paulo, quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 5, versículo 18, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o Natal verdadeiro é isto. O céu desceu à terra. O Senhor deixou o trono, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de sabedoria, com uma missão específica. Olha o que a Bíblia diz. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então Deus veio ao encontro do pecador. Então, se você entender o recado que o Espírito lhe dá, você vai ser hoje uma pessoa totalmente diferente. Porque talvez você conheça Jesus de religião, talvez você tenha ouvido falar, mas você nunca teve uma experiência com o reconciliador. Por isso, talvez você me diga, apóstolo, eu nunca tive paz, quando a paz é o próprio Cristo. Ele disse que eu vim para vos dar a paz que o coração sempre desejou. Então, a obra da reconciliação é exatamente o significado mais profundo do Natal. Então, Natal é a reconciliação
da tua vida com Jesus, de Jesus com a tua vida. Natal não é sobre um presépio, não é sobre pastores, não é sobre anjos cantando. Tudo isso sim, aconteceu, é bonito, faz parte, mas não é o centro. O centro do Natal é a obra da reconciliação de Jesus com a nossa vida. Onde aconteceu este milagre da reconciliação? No seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, o centro do Natal é esta reconciliação. Pastor, o que é uma reconciliação? Imagina uma pessoa, um casal, que está bem, depois passa por uma dificuldade, rompe a relação e, passado um tempo, caem em si e voltam. Esta volta se chama reconciliação. Sempre fomos de Jesus, sempre fomos de Jesus. Ele nos conheceu, Ele nos criou antes da fundação do mundo, gerou o nosso espírito, nos colocou num corpo de carne, ossos, sangue, pele, tendões, órgãos. E este ser, chamado o homem, sem a reconciliação com Jesus, que é Ele que faz, ele está literalmente perdido nas garras de Satanás, na ira, nas trevas, debaixo de condenação. Então vem Paulo e explica à igreja, ele diz, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Então o centro do Natal é a nossa reconciliação com Jesus. Sempre fomos dele, viemos a este mundo, o pecado nos afastou dele, portanto, separou, mas ele vem e nos reconcilia. Ele toma a decisão, porque ele é soberano. Ele que sabe quem é dele, quem lhe pertence, quem foi gerado para viver a eternidade, para viver a salvação. Então isso tudo começa com este ato aqui de reconciliação. O centro do Natal é a reconciliação. O centro do Natal é Deus vindo à nossa própria vida. É Deus nos devolvendo a oportunidade de vivermos para Ele, com Ele e para Ele. Paulo continua ensinando. Ele disse, a saber, no versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Então, diz a palavra do Senhor que Ele reconciliou e não imputou mais pecados aos homens. Por quê? Porque Ele se fez pecado por nós. Ele não imputa pecados. Deus não aponta o dedo. Deus não intimida. Deus não amedronta. Deus não nos deixa sem caminho, sem saída. Não. Natal é Deus dizendo, volta para mim, volta para minha casa. Eu vim te buscar. Então, se você se afastou deste caminho, se a fé esfriou, se a sua alma está cansada, escute, por favor. Deus nunca desistiu de você. Tanto é verdade que Ele nos colocou frente a frente. Eu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, você no Brasil, Europa, na África, Ásia, Oceania, continente americano, onde nossa Global Grace Mission está chegando. E Deus me insiste com o meu coração, dizendo, diga, eu nunca desisti de nenhum dos meus. Então a reconciliação é o verdadeiro milagre do Natal. Jesus não nasceu para enfeitar o mês de dezembro. Ele nasceu para transformar e nos gerar eternidade em nossas vidas. Jesus, o Deus que se fez carne, aquele que criou todas as coisas, que se fez carne, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. E continua o apóstolo São Paulo explicando este milagre da reconciliação de Deus com o homem. Diz o versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado, trouxe o pecado sobre si. Isaías disse que o sofrimento de Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então diz a Bíblia Sagrada que ele se fez pecado por nós. Isto é que é o Natal. Isso é Natal. Um Deus que sofre, um Deus que no seu sofrimento estava garantindo a minha salvação, a sua salvação. É um Deus que ressuscita vidas. É o único Deus, não existe outro. Quem vai a Jerusalém constata que o seu túmulo está vazio. Porque ele ressuscitou, porque ele é o único Deus, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida, porque ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, porque ele é o supremo pastor das ovelhas, porque ele é a luz, ele é a paz, ele é o pastor, ele é o provedor, ele é o salvador, ele é o médico, ele é o apóstolo e profeta da nossa alma. Estou lhe falando de Jesus, que se fez pecado, que se fez carne, que se fez pecado e que veio para pagar a justiça de Deus. Então não existe nenhuma dívida mais. Não é o homem que paga com batismos, com sacrifícios, com rituais, com um peso tremendo de sacrifício e de dor. Não, o preço foi pago. Jesus tomou sobre si o castigo, a dor, a doença, a enfermidade, encravou na cruz do Calvário para que nós, mortos aos pecados, então o sacrifício dele e a reconciliação completam a obra de Deus na nossa vida. Então, esta é a verdade do Natal. Portanto, aquele presépio onde Jesus nasceu estava na realidade apontando para a cruz do Calvário. A cruz aponta para a ressurreição. Natal não poderia terminar numa manjedoura. Terminou no túmulo vazio, porque ele ressuscitou. Eu sei que o mundo tem muitos deuses. Eu sei que o mundo tem muitos nomes de divindades. Mas o único que venceu a morte foi Jesus. O único que tomou sobre si o castigo e a dor foi Jesus. O único que derramou o seu sangue precioso foi Jesus Cristo. Este é o nome. Ele é o Altíssimo. Ele é o único Deus. E eu vou te dizer, ele não veio para te condenar, ele veio para te reconciliar. Ele não veio para te acusar, ele veio para te dar paz. Então Jesus é o Senhor. É o nome que está sobre todo o nome. Ele vive, ele reina, ele salva, ele liberta, ele batiza. Jesus trouxe a salvação. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Não entendíamos. Diz que não havia um só que tivesse entendimento para a salvação. Foi Ele, o Senhor dos Senhores, que já havia escrito o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro. Então, quando você começa a ter este entendimento, você entende o Natal não celebra o que o homem deu a Deus ou dá a Deus, mas o que Deus deu ao homem. E eu insisto, a reconciliação. Se você precisa de paz, se você precisa de perdão, ou talvez um novo começo, escute isto com atenção e com o seu coração. Natal é Deus dizendo: eu vim até você, eu te quero de volta, eu te amo, você é meu filho, minha filha. Abra o seu coração, receba a reconciliação de Jesus, abrace a vida que Jesus conquistou para você. Que este Natal seja o início de uma nova jornada na presença de Deus. Que a luz de Cristo ilumine o seu caminho. Que a graça está batendo agora à porta do seu coração, seja a força que você precisava. E quando você diz sim para Deus, tudo começa a mudar. Feliz Natal vai acontecer na tua vida nesta próxima quarta-feira, porque hoje
Deus te reconcilia consigo mesmo. Eu vou terminar lendo de volta este versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, hoje Deus não nos olha mais como pecadores, como as pessoas justas, porque fomos justificados. Dikaio, a palavra grega. Houve uma sentença de absolvição. Tudo que constava contra nós foi paralisado. Não há mais dívida. Ele vive, Ele é Senhor. Apóstolo, e o que eu devo fazer? Não, você não pode ficar ou continuar só numa teoria. Você tem que abrir o seu coração, se render a Ele e dizer: Deus, Senhor Jesus, eu creio que Tu morreste, ressuscitaste, Tu és o Senhor absoluto da minha vida. Eu rompo agora com o mundo, eu corto o cordão umbilical com as trevas, com o mundo satânico, com o pecado, com a idolatria. Eu te reconheço como Senhor e quero te amar como Tu ensinas a amar. Tu disseste que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, nossa alma e nosso coração. Eu quero te adorar como Tu pediste para ser adorado, em espírito e em verdade. E eu digo, como profeta de Deus, se você acompanhou estas palavras e a recebeu no seu coração, você é salvo, você é liberto, você é, na realidade, hoje, um milagre de Deus sobre esta terra. Este é o Natal. Feliz Natal a todos. A Deus a glória, a honra, o louvor, o império, a força e a majestade. Quero terminar este encontro declarando um grande milagre na sua vida. Você que está enfermo, você que está dentro de uma clínica, de um hospital, numa UTI, num CTI, você que recebeu um diagnóstico médico sombrio, você que ouviu que a sua vida não dá mais jeito, você que foi um escravo até hoje do espiritismo, da bruxaria, da idolatria, você que acreditou, esperou numa religião e que hoje se encontra lá no fundo de um poço. Em nome de Jesus, eu profetizo sua cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu profetizo um milagre, pelas chagas de Cristo já foste sarado. Eu profetizo a tua libertação, és livre dessas correntes que aprisionaram tua mente, emoções, sentimentos, tu és livre. Tudo isto por Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Que você possa receber o melhor de Deus, os céus abertos sobre a sua vida. Meu coração se alarga e eu estou tão feliz por poder dizer Feliz Natal ao Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. O Papai Noel veio trazer ho, ho, ho. Jesus veio trazer vida e vida eterna. Feliz Natal a todos. Que na quarta-feira você tenha uma noite de consoada com sua família e se lembre do que Deus te revelou hoje. Que Natal é o grande mistério da reconciliação de Deus com o homem. Este é o Natal. Feliz Natal a todos. Um abraço carinhoso do apóstolo Miguel Ângelo, da família apostólica da Igreja Cristo Vive. Feliz Natal em nome de Jesus. Graça e paz.